Colonização brasileira. Uma análise geopolítica e geossocial. No Brasil, as capitanias hereditárias permaneceram com formas mais ou menos estáveis por 5 séculos, contribuindo para um sentimento regional e local que até hoje tem impedido uma nova divisão territorial do país. A ideia federativa surge no período da luta pela independência. Todavia, o sistema federativo vem sendo modificado, tendendo o Brasil ora a restringir a autonomia dos estados, ora a expandi-la. O Brasil é um país multicultural. É difícil admitir a existência de uma civilização luso-brasileira única, o que por si só acabou tornando complexa a natureza da federação, devido tanto à extensão territorial quanto às diferenças culturais. A colonização e a fronteira agrícola se relacionam no que tange à produção do território brasileiro pelos portugueses, no século XV, e passaram a desenvolver no território nacional atividades econômicas e estratégias de povoamento que visavam fortalecer o poder da dominação que eles possuíam sobre os indígenas. A busca por minerais preciosos foi um importante vetor que deu início a uma estratégia de expansão da colonização, criando áreas de exploração no Nordeste brasileiro e que culminou no domínio do litoral por parte dos portugueses. A independência. A transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808, e a instalação do governo português no Rio de Janeiro provocaram uma tendência à unificação nacional. Com a volta de Dom João VI a Portugal e com o domínio da Revolução Liberal de 1820, os continentes portugueses procuraram fazer retroceder a posição do Brasil, de reino à colônia. Encontraram a oposição da maioria dos brasileiros. Constituição de 1891, implantação do sistema federativo. A queda da monarquia provocou a formação de uma república que estabelecia que cada província se tornaria um estado federado, sem levar em conta o nível de desenvolvimento econômico e cultural de cada uma delas, permitindo que os estados poderiam ser fundidos e incorporados a estados vizinhos. Os estados brasileiros poderiam ter bandeira, hino e armas próprias sem omitir os símbolos nacionais. No campo jurídico era mantida a unidade dos direitos substantivados, mas os estados legislavam no que se referia às leis adjetivas. A autonomia estadual foi ampliada, com os estados elegendo seus dirigentes visando o equilíbrio econômico e a estruturação do poder federal em consonância com o poder estadual. Revolução de 30 e Constituição de 1934 e 1937. Ocorreu em um momento de grande crise econômica, de forte ebulição intelectual e da procura de soluções para o país. Nos anos 20, ocorreram greves operárias nas cidades desenvolvidas do país, com intensa propaganda anarquista, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, com a organização do Partido Comunista do Brasil. E um grupo com ideais centralizador corporativo chamado Ação Integralista Brasileira. O presidente Getúlio Vargas, para conservar o poder, resolveu agir. Primeiro destruiu a esquerda, colocando a ANL fora da lei, em seguida destruiu os integralistas. Vargas promulgou uma nova constituição corporativista, quase que extinguindo o federalismo. Os estados perderam toda a autonomia, passando a ser administrados por interventores nomeados pelo poder central. Redemocratização e a Constituição de 1946. A queda de Vargas fez com que as unidades federativas, livres da ditadura, procurassem a se reorganizar. A autonomia dos estados foi fortemente defendida, embora se acentuassem os desníveis econômicos, tornando os estados mais pobres cada vez mais dependentes do poder central. Por outro lado, a federação era enfraquecida por razões econômicas, passando a ficar mais vulnerável do ponto de vista político. Os militares e o poder. No período entre 1964 até 1985, o governo autoritário dos generais se sucediam por indicações dos órgãos superiores das Forças Armadas, que também indicavam os governadores dos estados a serem eleitos pelas assembleias legislativas. Os atos institucionais eram impostos sempre que o governo sentia necessidade de consolidar o controle sobre o país. Intensificaram a política de expansão do território no espaço brasileiro, principalmente na Amazônia. E também ocorreu uma grande exploração de recursos minerais à custa de grandes impactos ambientais. Nova República.
Com a Constituição de 1988, foram criados direitos garantidos à vida e o exercício político de cidadania. Enfraqueceu o poder dos estados diante do federal, que dispõe de uma maior porção de verbas para redistribuí-las com estados e municípios, dando mais poder ao presidente da República. Ocorreu uma grande desigualdade econômica entre os estados, a hipertrofia de algumas cidades grandes que se tornaram mais importantes que o estado inteiro, política de juros altos, que vem trazendo vários problemas à população. Um dos problemas da Federação Brasileira é a desigualdade entre a importância e o peso político dos 26 estados que hoje compõem a Federação, mais o Distrito Federal. Há também a diferença quanto à sua extensão territorial, como o estado do Amazonas, que é 60 vezes maior que o Sergipe, que é um menor estado, e a diferença quanto à população absoluta, como o estado de São Paulo, o mais populoso, que abriga cerca de 21,6% da população brasileira, que é 128 vezes maior quanto ao estado menos populoso, que é Roraima. A posição geográfica também é outro problema. Alguns estados têm desigualdade quanto à maior ou menor distância dos centros decisórios ou até mesmo do litoral. Desatualização da divisão regional. O Brasil, por sua grande extensão territorial, sempre teve debates por uma divisão em regiões, algumas sugestões, e a primeira divisão regional do território nacional em 5 regiões naturais, que teve cuidado com os limites estaduais. O governo teve que fazer algumas mudanças em algumas ocasiões, e em 1967 o IBGE também fez uma reformulação nos limites das regiões brasileiras. Os estudiosos põem em dúvida a atualidade da divisão regional, e em trabalhos científicos, defendem a ideia de uma divisão do território nacional em 3 grandes regiões geoeconômicas.